Galera que assiste meu canal, acho que eu vou começar a usar isso mesmo. E aí galera, beleza? Eu resolvi para o carrinho, para o trabalho, né? Já fazer o código. O outro vídeo acabou ficando muito longo. E aí eu resolvi fazer logo o código do carrinho e passar pelo código com vocês aqui. Vou fazer só o finalzinho porque eu entendi que ficou ah, incompleto de certa forma lá na outra atividade, que é recuperar o cookie que a gente salvou. Né? Lá eu salvei, a gente salvou lá o cookie. Eu mostrei no navegador o cookie e aí eu senti que ficou faltando essa parte da gente recuperar. Tá, ele tá salvo. E aí, eu faço o que com isso? Tá bom? Então, vamos lá. Esse trabalho, a ideia era fazer um sistema de carrinho, tá? Então, a ideia é que a gente tivesse uns produtos, listasse os produtos numa determinada página, adicionasse esses produtos no carrinho em uma seção e aí conseguisse acessar esse carrinho de compras na outra página, com as informações que a gente adicionasse no carrinho. E aí a gente poderia excluir um item no carrinho ou limpar o carrinho e salvar as preferências do usuário de acordo com o login. Tá? O que foi que eu fiz? Eu peguei aquele nosso mesmo formulário de lá, que a gente usou na outra atividade, para fazer o index. Então, a única diferença é que eu estou utilizando preferências usuário PHP, em vez de usar o verificar login, que a gente usou na outra atividade. Então, eu estou usando o que está descrito no trabalho, que no trabalho ele fala para criar o arquivo no item 4, ele fala preferências usuários. Preferências usuário. Permite o usuário escolher um tema da cor e os dados devem ser recuperados na próxima visita. Então, os cookies vão servir para a gente já saber quem foi a pessoa que logou e deixar lá. Então, a ideia aqui é a mesma da primeira atividade. Eu tenho um formulário, e a partir desse formulário eu vou enviar usuário, senha e tema. Então, igual, não fiz alteração nenhuma além desse action aqui que eu estou mandando para outra página. Beleza, nesse preferências usuário, eu só verifico se eu faço a mesma verificação da outra atividade. Eu verifico se está se tá configurado, verifico se está configurado, desculpa, verifico se existe a variável post usuário e se ela tem valor diferente de nulo. A mesma coisa para a senha e a mesma coisa para o tema. Se tudo isso estiver ok, ou seja, se eu efetivamente enviei o formulário a partir do meu index, então eu vou salvar as informações do usuário e do tema nos cookies da máquina, tá? Então, aqui eu uso a função setCookie, usuário post usuário. Então, ele vai pegar o usuário que a pessoa enviar e o tema, o mesmo tema que a pessoa enviar. E aqui ele vai deixar salvo por 30 dias. Lembra que 86.400 são 24 horas. Então, isso vezes 30 dias. Um mês, né? Digamos assim. E aí, depois disso, eu já vou para a página de adicionar itens ao carrinho. Certo? Beleza. Na página de adicionar carrinhos, eu vou ter os produtos, e aí vocês podem criar o array de vocês. Eu criei um array com 3 itens, e cada item tem salvo um outro array associativo, e aí dentro desse outro array associativo eu tenho as chaves do nome do produto, a quantidade do estoque e o preço unitário, tá? Então, o 1 é como se fosse o índice aqui, é como se fosse o código do meu produto. Então, meu produto número 1 é o Ração Fantástica. Meu produto número 2 é o Petiscos Saborosos. E o 3 é o nome produto. Tá bom? Então, eu tenho esses 3 itens aí. Por que eu faço? Porque, de novo, por que a gente faz dessa forma? Para quando a gente chegar aqui no momento de exibir os produtos, a gente não precisar imprimir um a um, mas imprimir dentro do for each, ou seja, se eu tiver mais um produto, ele automaticamente já vai imprimir lá
no for each da exibição de produtos, tá? Então é isso. Eu tenho aqui o meu array com a quantidade com os itens, e aí eu vou adicionar mais um agora, só para a gente ver. Então 4 vai ser mais um petisco. Petisco muito bom. Pronto. Temos um petisco. Eu tenho 2 e é R$20 também. Tudo R$20. Loja de 20. Beleza. Então, o que eu quero aqui agora? Qual é a ideia? A ideia é, eu já tenho o meu array de produtos. E aí eu preciso salvar esse array de produtos numa session para poder acessar ele e poder utilizar o que ele tem e poder utilizar os valores que ele tem. Eu poderia ter feito isso aqui no próprio preferências do usuário, que é o primeiro momento. Eu optei por deixar aqui porque a gente vai usar esse array aqui direto para algumas verificações, tá? Então, eu vou verificar primeiro se já existe aquela variável produtos na minha session. Se não tiver, eu vou criar ela. Então, eu vou criar essa chave. Aí vocês têm que lembrar de array associativo, tá? Vou criar essa chave, cujo valor vai ser esse array aqui de produtos. Beleza? Então, no momento que eu fiz isso, eu vou pular isso aqui rapidinho, tá? Mas a gente volta. No momento que eu fiz isso, eu tenho já no meu session, na minha session, os produtos. E aí eu vou exibir aqui os produtos. E o motivo de eu colocar na session é porque eu vou diminuir a quantidade à medida que a pessoa for escolhendo o produto para adicionar no carrinho. Então, eu tenho meu array de produtos, eu tenho a minha verificação da existência ou não dessa minha variável produtos dentro da session. E se eu não tiver, eu vou criar. E vou usar ela para exibir as informações do produto e criar um link para adicionar aquele produto no carrinho. Então, só para a gente entender, eu vou abrir aqui. Eu vou ter a lista de produtos e vou ter um link para adicionar aquele produto no carrinho, tá? Então, eu tenho aqui minha lista de produtos. Se eu clicar nela, em algum item dessa minha lista de produtos, ele vai para o carrinho. Diminuiu a quantidade e vai para o carrinho. Como é que eu vejo? Eu sei que está no carrinho aqui. Volto para a minha lista de produtos, vou adicionar outro produto no meu carrinho. Visualizar carrinho, tem aqui os itens que eu acabei de adicionar, tá? Então a ideia é essa. Eu tenho minha lista de produtos. Se eu não tiver essa variável produtos na minha session, eu adiciono. E aí, no momento que eu exibo aquela lista de produtos, eu já crio um link para poder adicionar o produto no carrinho. E por que eu pulei essa parte aqui? Porque eu estou adicionando o produto no carrinho via link. E essa adição, esse link ele leva para essa mesma página, adicionar carrinho, tá? Ele leva para essa página aqui, adicionar carrinho, com a query string. Então ele passa o código daquele produto que eu cliquei. Então aqui no meu session, no meu for each, eu vou fazer um for each nesse session produtos, tá? Então no formato chave valor. Quem é minha chave? 1, depois é 2, depois é 3, depois é 4. Essas são as minhas chaves. Toda vez que ele termina a iteração, ele passa para o próximo. Então, chave, a primeira é 1, a chave, a segunda é 2, 3 e 4. Então, eu vou passar esse código daqui, chave daqui, tá vendo? Então, eu passo aqui. Dentro desse meu for each, eu ainda vou ter acesso a esse velho. Quem é o meu velho? São as informações daquele produto. Do código 1, eu tenho o nome do produto, a quantidade do estoque e o preço unitário. Do código 2, eu tenho as mesmas chaves. Nome do produto, quantidade de estoque e preço unitário. Até o final. Tá? Então, eu vou criar esse link, passando esse código
para poder, nessa mesma página, porque eu estou passando para adicionar carrinho, eu poderia passar para outra, mas eu estou passando para essa porque aqui dentro mesmo eu vou fazer todo o controle de adicionar o item no carrinho ou não. Tá? Então, exibi aqui os itens, cliquei no link, ele vai levar para a mesma página, adicionar carrinho, e aí a gente chega nesse momento. Se eu passei aquela minha variável id via query string, então eu vou adicionar esse produto no carrinho. E aí a gente tem que fazer algumas verificações. Primeiro, verificar se já existe o carrinho. Se não existe, a gente precisa criar. E aí a gente pode criar como nulo, não tem problema. Se já existir, ele vai pular isso aqui e vai seguir em frente. Então, o primeiro item que eu adicionei, o carrinho não existia. O que foi que aconteceu? Ele criou o carrinho aqui e depois seguiu o fluxo. No segundo item, o carrinho já existia. Então, quando eu adicionei o segundo item, quando eu adicionar o terceiro, ele vai adicionar no carrinho que já existe. Então, fez a verificação, não existe, criou o carrinho. Ok. Então, eu vou conferir se eu já tenho aquele item no meu carrinho. Depois de eu verificar se o carrinho já existe, eu preciso verificar se eu tenho aquele item no meu carrinho. E como é que eu estou fazendo a adição do item no carrinho? Usando a mesma lógica do meu array de produtos. O meu código, ou seja, o meu ID do produto, vai ser a minha chave. Então, por exemplo, se lá no meu session carrinho getID, ou desculpe, se lá no meu session carrinho 1 eu já tenho essa chave, então eu só faço modificar a quantidade daquele produto. Senão, eu tenho que adicionar ele todo, tá bom? Então, session carrinho ID. Como é que isso funciona? Eu tenho o meu carrinho, aqui. Esse é o meu session carrinho. Session, dá para entender, né? Carrinho. Carrinho. Tem que comprar uma mesa logo. Carrinho. Certo? Esse é o meu session carrinho. Dentro do meu session carrinho, eu vou verificar se eu tenho aquela chave configurada. Então, eu tenho que verificar se eu tenho um aqui. 1 significa que eu já tenho o produto 1. E dentro desse produto 1, eu vou ter um array com as informações do produto. Dentro do meu array, do meu carrinho, eu posso ter o produto 2 e as informações do produto. Então, ele precisa verificar se eu cliquei no produto 1 duas vezes, eu vou adicionar só a quantidade. A primeira vez, então se eu clicar de novo, por exemplo, aqui eu tenho um já, né? Petisco muito bom. Se eu voltar para a minha lista de produto e adicionar um petisco muito bom, ele vai ter que ter 2. Ele não vai adicionar duas vezes o mesmo produto. Ele vai no produto adicionar a quantidade que eu estou comprando, que eu escolhi, tá? Então, ele faz essa verificação aqui. Ele verifica. Já existe no meu carrinho uma chave cujo ID, ou cujo valor é igual ao ID que eu passei no get. Se já existe, significa que eu já tenho esse produto no carrinho e eu só vou aumentar a quantidade dele. Se não existe, então eu vou criar esse produto no carrinho, e aí eu crio aqui como um array vazio, e depois vou atribuir cada valor a esse produto, né? Vou salvar o nome do produto, a quantidade que eu pedi, e aí no caso aqui sempre vai ser 1, porque a primeira vez eu vou estar adicionando um produto, e vou ter o preço unitário, tá? Onde ele vai pegar tudo isso do meu, e aí foi o que eu falei, do meu array de produtos. Eu posso pegar o nome do produto e o preço unitário do meu array de produtos, porque isso não vai mudar. O que vai mudar só é a quantidade, tá? Então, a quantidade eu vou pegar daqui, porque pode ser que eu tenha a quantidade em estoque que não permita adicionar no carrinho, tá? E depois eu vou só diminuir do meu estoque. Então, eu tiro lá da session. E aí eu sei, vocês devem ter visto aqui na hora que a gente estava fazendo, que ele foi diminuindo a quantidade de produtos. Aqui, por exemplo, tem 0, aqui tem 1, aqui tem 2. Se eu adicionar aqui, ele vai ter um só. Agora eu acho que eu tenho todos os produtos no carrinho. Isso. Beleza?
Então é isso que ele faz. É isso que o adicionar carrinho faz. Ok, então vamos ver o carrinho. Como é que eu vou ver o carrinho? Pela session. Meu carrinho está salvo na session. Então quando eu for lá em ver carrinho, eu vou verificar se aquele carrinho existe. Se ele não existir, ele vai estar vazio. E aí eu vou exibir as informações do carrinho, que é essa tela aqui. Eu consigo visualizar as informações do carrinho, tá? E da mesma forma que eu fiz lá na frente para adicionar, eu fiz aqui também para remover. Eu vou passar esse código do item via query string para o arquivo remover item, ou seja, para o caminho remover item. Então, lá em remover item, eu vou verificar. Opa, pode desconsiderar isso aqui, tá? Estava fazendo um outro teste. Então, eu vou só diminuir ou excluir aquele item do carrinho e retornar para a minha página de visualização do carrinho. Então, eu vou remover aqui, por exemplo, esse item daqui, e aí ele não está mais no carrinho, tá? Meu carrinho continua com os outros itens, mas aquele item que eu clicar, ele vai sair daqui. Então, é isso que ele faz. Quando eu dou unset, como a gente viu lá na primeira unidade, ele apaga essa variável, tá? Então, adicionei no carrinho, estou visualizando o carrinho e tem um item, tem um link para poder remover. Na remoção, eu volto para o ver carrinho. Então, pelo meu carrinho estar na session, eu consigo ir para uma página e voltar para outra e eu não perco aquele carrinho, tá? Ele continua salvo na minha session. Então, eu consigo visualizar ele aqui. Limpar o carrinho. O que a gente vai fazer para limpar o carrinho? A gente tem que apagar o carrinho da session. Basicamente, é dar um unset na nossa variável carrinho. Session carrinho. Eu não tenho mais. Acabou. Se eu fizer isso aqui, ele vai voltar para o ver carrinho e não vai ter nenhum item. Então, se eu vier aqui limpar carrinho, ele disse que o carrinho está vazio, porque ele foi lá e voltou. E aí eu consigo ir na lista de produtos e adicionar um novo produto, tá? Então, esse é basicamente o fluxo do programa, tá? Dessa atividade. O último item, e aí é o item que eu queria focar agora, é a questão do cookie. E aí eu falei que eu realmente imitei, peguei de lá o meu, cadê o index? O index, que leva para preferências do usuário, e salvei o cookie no computador, tá? Salvei o cookie na máquina que está executando. Beleza, eu tenho o cookie salvo aqui. O que eu posso fazer? Por exemplo, no adicionar carrinho, eu posso exibir um olá e a informação sobre aquele cookie. Então, como eu recupero aquele cookie? Eu verifico primeiro se está configurado, se ele existe e não é nulo. Então, eu verifico se o cookie... E aí a gente tem dois aqui, não é? Que é o usuário e tema. Então, eu verifico se o cookie usuário e tema... Espera aí, ele botou outra condição. Então, vou verificar esses dois. Então, se esses dois existem e não são nulos, o que é que eu vou fazer? Eu vou, no caso aqui, a gente só precisa imprimir para visualizar. Olá, vou botar no H1, né? Olá. E aí a gente pega o valor do cookie usuário. E a gente imprime também o tema do que o usuário escolheu. Então, seu tema escolhido foi esse aqui, tá? E aí eu só vou dar uma quebra de linha aqui, porque eu não sei como é que tá a exibição. Ué. Beleza? Então pronto. Basicamente isso. Eu tenho o código que salva os cookies e eu tenho o código para recuperar. Se eu entrar no adicionar carrinho, deixa eu fechar aqui. Se eu entrar no adicionar carrinho, para poder visualizar essa alteração, ele não vai aparecer
nada aqui. Por quê? Eu tenho que seguir o fluxo do momento em que ele salva o cookie. Eu poderia até barrar, e aqui é uma forma da gente barrar o usuário de entrar em páginas que ele não pode entrar. Na teoria, é como se eu tivesse feito o login e eu estou verificando se aquele login já foi feito e a partir disso eu decido se a pessoa pode ou não. Mais ou menos o que a gente fez na outra atividade. Então, se a gente for aqui no preferências do usuário, a gente vai ver ele salvando a partir do envio desse formulário aqui do index. Então, vamos lá no index e vamos fazer o fluxo a partir dele. Tá? Então, a gente vai ter o formulário de login, não vai ter validação, então qualquer coisa que eu botar aqui, o que importa é só ele exibir esse nome de usuário. Então, vou botar aqui, Gustavo, qualquer senha, vou botar o tema escuro. Então, ok. Agora que a gente passou pelo cookie e configurou, ele exibiu. Seu tema escolhido foi Dark, tá? Então, eu salvo ele aqui, no preferências usuários via setCookie, né? A partir do formulário, eu verifico se a pessoa enviou aquele formulário e as informações, e se ela enviou o formulário e as informações, eu salvo o cookie. E aí eu poderia ter só uma condição aqui, caso contrário, então, se tudo der errado, ele vai mandar para o index de novo. Então, sei lá, eu não mandei a senha, então ele vai devolver para o index, tá bom? Vou botar aqui. E aí, o que, é que seria interessante praticar? Para praticar, né? Seria interessante vocês verem como é que vocês vão barrar, por exemplo, uma adição de petisco muito bom ou de qualquer outro produto com a quantidade negativa. Então, aqui eu já deveria parar de adicionar. E, no momento em que eu removo esse item ou limpo o carrinho, aquela quantidade não volta para cá. Então, seria interessante, é um bom treinamento aqui. E aí, só para a gente entender, a minha session, vou adicionar um produto aqui, vou visualizar o carrinho. Está salvo aqui. Vou fechar. O que é que vai acontecer? Ele vai abrir a minha página de adicionar carrinho, vai exibir o meu usuário e o meu tema, mas não vai ter nada na session, porque eu fechei o navegador. E aí vocês têm que lembrar que a session vai ficar, ela vai existir enquanto o navegador estiver aberto. Então, ele exibiu aqui as informações que estavam salvas no cookie, e aí, se eu for visualizar o carrinho, ele está vazio. Vou adicionar aqui um monte de produto, o carrinho vai estar cheio. Visualizar carrinho, está aqui, 4 produtos no carrinho. Vou fechar, vou começar de novo. Ele vai exibir o meu nome do usuário e o tema, mas não vai ter nada no carrinho, tá? Então ele está aqui exibindo olá e na hora que eu vou visualizar o carrinho, ele não está mais aqui. Por quê? Porque o cookie está setado para 30 dias. Então, durante 30 dias, se eu fizer esse mesmo fluxo de abrir nessa página e adicionar carrinho, ele vai exibir a informação do meu usuário e o tema. Beleza, galera? Valeu. Qualquer dúvida, vocês falam.